Se você já se perguntou por que pode fazer crioterapia várias vezes na semana, mas precisa esperar semanas ou até mesmo meses entre as sessões de criolipólise, esse vídeo aqui é para você. Hoje eu vou desvendar os segredos por trás dessas duas técnicas tão realizadas na estética. Será que é só uma questão de temperatura ou será que tem algo mais que a gente precisa entender? Oi, caso você não me conheça, eu sou a Nath, especialista em estética e cosmetologia e sua guia nesse universo dos tratamentos estéticos e cosmetológicos. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que a crioterapia pode ser aplicada todos os dias sem risco e por que a criolipólise exige intervalos bem maiores entre as sessões. Crioterapia significa literalmente terapia pelo frio. Trata-se de uma técnica que utiliza temperaturas baixas para promover uma resposta terapêutica no organismo. A crioterapia trata desde inflamações até questões estéticas como gordura localizada e flacidez de pele. A criolipólise, por sua vez, é um procedimento que trabalha com temperaturas mais baixas, por isso é considerada também uma crioterapia. Só que internamente ficou subentendido que quando a gente fala de crioterapia, a gente está se referindo a procedimentos que são realizados com cosméticos principalmente. Para ficar mais claro, nós podemos realizar a crioterapia com diversos recursos, como criolipólise, criofrequência, gel crioterápico, fluido crioterápico, gelo, bandagem e compressas geladas. Então tudo que trabalha com temperaturas mais baixas, com o frio, a gente chama de crioterapia. Como alguns recursos se destacaram, como a criolipólise ou criofrequência, houve essa separação que não é falada, mas ela é entendida. Por isso que hoje, quando a gente fala, de crioterapia, a gente associa a esses recursos mais superficiais, como os cosméticos crioterápicos, gelo, coisa assim. Tendo isso como base, a gente vai seguir aqui a linha de raciocínio. Só que para que eu consiga seguir a todo vapor, eu preciso de um incentivo. Para isso, deixa aí o seu like no vídeo. É um ato super simples para você, mas que me ajuda muito a fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Caso você ainda não seja inscrita, se inscreva no canal, assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu compartilhar por aqui. Bom, a gente já viu que ambos os recursos trabalham com frio. Só que apesar de ambos usarem o frio como base, eles têm finalidades e impactos completamente diferentes no organismo. A crioterapia trabalha na superfície da pele, estimulando reações rápidas, como vasoconstrição seguida de uma vasodilatação. Esse efeito ele melhora a circulação sanguínea, ativa o metabolismo local e promove uma recuperação mais rápida dos tecidos. E como o impacto dele é mais superficial e não causa lesões profundas, não há necessidade de grandes intervalos entre as sessões. É como dar um choque térmico, para a gente poder acordar ali o corpo, mas sem sobrecarregá-lo. Agora, com a criolipólise, a história é outra. Aqui o frio ele vai muito além da superfície. Ele vai atingir as camadas abaixo das camadas da pele, que é o tecido adiposo. Ele vai agir diretamente nas células de gordura, promovendo a sua morte por apoptose. O processo de apoptose, que é a morte programada dessas células, não acontece de um dia para o outro. O corpo leva em torno de 30 a 90 dias para poder metabolizar e eliminar essas células. Então, fazer sessões em intervalos curtos pode sobrecarregar o organismo e não permitir que o corpo elimine as células de gordura já tratadas, além de aumentar o risco, de efeitos colaterais como irregularidades na pele. Os intervalos entre as sessões de criolipólise não são apenas uma recomendação técnica, elas são essenciais para poder garantir que os resultados sejam seguros e eficazes. Imagine que você está construindo uma casa. É preciso a gente esperar o concreto secar antes da gente dar continuidade à obra, não é verdade? No corpo, o concreto é o tempo que ele precisa para poder processar tudo isso que está acontecendo com ele. Por isso, respeitar os intervalos indicados é tão importante quanto a aplicação em si. Aqui, a gente precisa falar de como o corpo reage ao frio em cada um desses procedimentos. Quando você faz a crioterapia, o frio aplicado, ele ajuda a diminuir a inflamação, aliviar a dor, promove uma recuperação muscular e até aumento do metabolismo que vai gerar uma lipólise. O frio ele vai agir superficialmente, não invadindo ali o organismo de forma tão agressiva. Como resultado, o corpo ele se adapta ao estímulo mais rapidamente, consegue suportar nessas sessões mais frequentes. Agora, na criolipólise, o processo é bem diferente.
O frio aplicado, ele tem um efeito mais profundo, atingindo as células de gordura. O objetivo é congelar essas células para que elas se decomponham e sejam eliminadas pelo corpo. Essa destruição celular e reparação não é um processo instantâneo e leva a uma inflamação tecidual para, consequentemente, haver nessa reparação. As células de gordura, elas levam um tempo para serem eliminadas e o organismo ele precisa de um período para poder processar todas essas alterações. Por isso que a criolipólise ela exige intervalos bem maiores. Se você quer ter acesso a sugestões de protocolos para poder saber o que associar nas sessões, como associar e tudo mais, eu tenho uma assinatura de protocolos onde eu compartilho com você sugestões de protocolos estéticos para você conseguir, diversificar os seus atendimentos. Lá você vai encontrar protocolos para criolipólise, para crioterapia também, tem de tudo. Se você quiser assinar, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo. Então, o que é que acontece? A crioterapia, ela tem um processo de recuperação muito mais rápido, o que facilita a sua repetição. Como não há destruição celular envolvida, o corpo ele se recupera rapidamente e aí você pode realizar a técnica várias vezes ao longo da semana, desde que a gente respeite, os cuidados básicos, como hidratação, controle também, da temperatura local. Na criolipólise a coisa muda muito, como a gente já viu. Por isso que a crioterapia a gente pode realizar 2 a 3 vezes por semana ou até mais, Pode até ser feita todos os dias, dependendo do objetivo e da sensibilidade da pele. E a criolipólise ela precisa de um intervalo maior. Antigamente era de 3 meses, mas hoje já é possível realizar com menos tempo. 45 dias, 60 dias, a depender aí, do protocolo que foi feito, do equipamento, técnica, enfim. Aproveita e me conta aqui qual intervalo você segue por aí para a realização da crioterapia e para a realização da criolipólise. Eu vou adorar saber, então deixa aqui para mim. Agora que você já sabe por que a crioterapia pode ser feita com mais frequência, enquanto que a criolipólise exige paciência em intervalos maiores, eu acho que você precisa saber o que acontece com o organismo após a sessão de criolipólise. Por isso que eu gravei esse vídeo aqui, onde eu explico detalhes de como o corpo reage, o que acontece em cada etapa, o tempo, e você precisa compreender melhor quando eu falo, que a criolipólise ela tem uma ação bem mais profunda. Então eu explico tudo isso nesse vídeo aqui. Clica aí no vídeo que eu estou lá te esperando.